Olha, as obras na rua Saldanha da Gama continuam, né, para evitar aqueles seguidos problemas aí de afundamento do solo, incidentes com veículos que acabavam caindo nos buracos abertos na via. Pois é, mas enquanto a obra não acaba, os comerciantes da via estão reclamando que o lucro caiu exatamente pela dificuldade dos clientes de chegarem aos comércios, né? O Alan Garcia foi ouvir alguns desses comerciantes e mostrar como é que está a situação por lá. Bora ver. A rua Saldanha da Gama é um corredor importantíssimo nessa região do bairro do Farol. Só que, quando começaram a aparecer os buracos, começaram a aparecer problemas para as pessoas que moram e trabalham na região. Primeiro, caiu um caminhão em um buraco que apareceu. Depois, um ônibus de turismo que caiu no mesmo buraco, mesma prefeitura tendo feito a obra. Recentemente, surgiu um novo buraco em um outro ponto da mesma rua. E isso obrigou a Secretaria de Infraestrutura a fazer uma intervenção bem maior. Uma obra que começa lá no fim da rua, onde se encontra com a ladeira da antiga rodoviária, como a gente costuma chamar, e essa obra se prolonga para o restante desta rua tão importante. Um local onde tem pessoas que moram, mas também muito mais comércio, pessoas que dependem, trabalham aqui e assim por isso dependem desse dinheiro para sustentar a família. Grandes comércios quanto pequenos, os maiores prejudicados. Imagine você acostumado a vencer 100 unidades por dia do teu produto e de uma hora para outra essa venda cai drasticamente. Olha o carrinho como está, quase vazio. Não é porque vendeu quase tudo, não. É porque não tem cliente e não adianta fazer. Dona Ana, 100 empadinhas a senhora conseguia vender todos os dias antes da obra começar. Como é que está agora? Sim, eu vendia 100 empadinhas. Agora, desde que começou a obra, que o movimento caiu. Porque essa rua é uma rua de movimento, é uma rua que passa carro. Então, se não está passando carro por conta que está fechado, então a gente não consegue vender. Era 80% eu perdi das vendas e a gente não sabe quando é que vai terminar a obra. O prejuízo é grande, eu senti realmente o peso do prejuízo. Então, no mínimo que deveriam fazer era uma indenização para a gente, porque nem comunicado eu fui. Eu, né? Não sei as outras pessoas, que eu acho que não. Mas, no mínimo, vim perguntar qual o tamanho do seu prejuízo, quantas empadas você vendia por dia. Nem isso. Então, eu quero, assim, uma resposta da prefeitura, de quem está fazendo a obra, para saber realmente quando é que vai terminar. Porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos vender, nós precisamos pagar nossas contas. E eu não estou conseguindo, porque estou vendendo pouco. O que está me salvando são as revendas e empadas para festas, que também caiu um pouquinho, mas ainda está segurando aqui o batente. Quem costuma vir à Saldanha da Gama sabe que deste lado pode parar o carro, é um estacionamento permitido e assim que a gente estaciona, desce e vai aos estabelecimentos. Só que nem isso pode acontecer agora, porque a rua está interditada. Problema para Sanderli, que vende doces, salgados, prejuízo grande, porque as vendas foram lá para baixo, né, Sanderli? E aí, hein? Como é que tá? Nós estamos em torno de 30% a 40% diário, né? Nós estamos perdendo mais ou menos isso e a gente precisa de uma solução, né? A gente está perdendo o cliente que é o Transeune, né? E o cliente que é diário também, ele tem tendo dificuldade para estacionar. E nós temos, as contas não param, né? A obra aqui na Saldanha da Gama deu continuidade após o cruzamento. A máquina já fez o corte aqui no asfalto. Ou seja, tudo leva a crer que esse trabalho vai continuar para o outro lado. Ou seja, ela vai continuar nesse sentido da Saldanha da Gama. É provável que passe por mais outro cruzamento. E isso impacta, claro, no trânsito e na vida das pessoas que moram e trabalham nesta região. Do bairro do Farol, Alan Garcia.
Pois é, Alan, são comerciantes que trabalham, né, vivem aí realmente. É uma rua que ficou muito famosa por conta de vários estabelecimentos que vendem, né, lanches e etc., né, para festa e tal. E aí o que acontece? Agora não tem como parar, né? E nas ruas paralelas também fica difícil de estacionar. Então, o comércio teve esse prejuízo. A primeira promessa é que o problema seria resolvido, né? A obra, né, a interdição aconteceria em 30 dias. Lembrando que não foi a primeira vez, não é a primeira vez que a rua foi interditada. A gente sabe que precisa fazer a obra para resolver o problema, mas seria interessante dar prazos, né? Informar realmente aos moradores quanto tempo o problema vai ser solucionado. Não adianta ficar lá 30, 40, 50, 60 dias e aí a obra se arrastando. Inclusive, muitos moradores, eu tive lá, inclusive na padaria que fica na esquina, e eles me informaram o seguinte: olha, tem dias que o pessoal começa a trabalhar às 10 horas da manhã, aí quando chega às 5 horas da tarde já não tem mais ninguém trabalhando. Quer dizer, se é para dar agilidade, tem como você contratar as empresas, os funcionários para trabalharem um horário mais estendido, né? Tudo bem que não dá para fazer de madrugada, porque vai fazer barulho para os vizinhos ali, mas não precisa terminar às 5 horas da tarde, dá para estender um pouquinho mais, para agilizar, né, e entregar mais rápido a solução do problema. Nós entramos em contato com a Seminfra, mas para variar, nós não tivemos resposta até agora. É uma prática comum da Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui de Maceió.